A Frente Parlamentar da Agropecuária apresentou então um projeto de lei que pretende fixar os critérios adotados pela FUNAI para emitir essas certidões de nacionalidade brasileira. A proposta foi anunciada pelo presidente da frente, que é o deputado Pedro Lupion, do Progressistas, ele que é do Paraná. A intenção da frente é garantir que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas use critérios legais e confiáveis para fins aí de concessão do documento para ter a nacionalidade brasileira. O projeto de lei número 4.740 foi protocolado pelo representante do colegiado em meio a denúncias de que a FUNAI teria concedido certidões de nascimento a indígenas paraguaios no oeste do Paraná. O conflito, então, que atinge cidades da região já há alguns anos e que se intensificou agora em 2024, foi tema da série de reportagens exibida aqui no Grupo RIC no programa Balanço Geral na tela da RIC TV. O material especial foi produzido pelos jornalistas Ricardo Vilches e Pedro Neto, com Robson Silva como repórter cinematográfico. O deputado Pedro Lupion reforçou a importância das autoridades investigarem esse caso. Nós estamos entrando com um projeto de lei para rever essas concessões. Fizemos um pedido de informações para o CNJ, para o Supremo Tribunal Federal e também para o Ministério da Justiça e FUNAI, questionando essas questões. Fizemos também um pedido de providências pela Comissão de Agricultura, e eu protocolei na Comissão de Constituição e Justiça para que a gente possa acompanhar essas situações e não permitir que isso aconteça mais. Isso a gente já vem denunciando há bastante tempo. Nós sabíamos que essas invasões na costa oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul tinham interesses geopolíticos e que ferem, inclusive, a soberania nacional. Nós não vamos aceitar isso calados, estamos trabalhando em relação a isso, vamos mudar a legislação e até as últimas consequências para garantir a soberania do nosso território e, principalmente, que esses desocupados paraguaios, que se dizem indígenas, façam a baderna no nosso território e se sintam no direito de invadir a propriedade dos outros, até porque a gente está participando de todas as instâncias de negociação. Até na comissão do Supremo Tribunal Federal eu estou como parte representando a Câmara dos Deputados para que a gente consiga vencer esse tema, garantindo o marco temporal, que é a lei que nós aprovamos e que está vigente e que não permite esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de invasão. Estamos de olho e vamos até as últimas consequências. Nós exibimos no começo da semana uma das reportagens Terra Sem Lei aqui no Jornal da Manhã, aliás, que passa das 7 às 8 da manhã. E aqui no RIC Notícias Opinião a gente também vai trazer os detalhes, viu? Esse material mostra que pelo menos 29 paraguaios tiveram o registro como indígenas que nasceram no Brasil. Vamos lá, não tem como você nascer em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você nasce no lado brasileiro da fronteira, ou você nasce no lado paraguaio. Mas a FUNAI parece que não entende exatamente essa mesma geografia que a gente está falando aqui. Conforme a apuração, então, esses homens e mulheres que participaram de invasões de terras em cidades da região oeste do Paraná, como Guaíra e Terra Roxa, nasceram no Paraguai, mas receberam o documento como se tivessem nascido no Brasil. A gente não está falando de uma simples certificação de ser ali um cidadão brasileiro, de dupla nacionalidade, como muitos imigrantes recebem, mas de nascimento, de ter nascido no local. E agora a gente vai exibir, então, mais uma série aí, mais um detalhe dessa série, é mais uma reportagem que os jornalistas conversaram com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, o Fernando Prazeres. Ele preside a Comissão de Mediação de Solução Fundiária do TJ Paraná. Então é ele que está fazendo essa mediação entre o que os indígenas ou ditos indígenas pedem e o que os produtores rurais podem ou não oferecer nessa situação. É um ato ali de conciliação. Vamos entender como que é o entendimento, então, do magistrado sobre esse tema. Tendo conflito aqui. Parece terra sem lei, mas é o oeste do Paraná, dando sinais de que algo pior está para acontecer. Mostramos como paraguaios entram no Brasil em busca de reconhecimento indígena. A FUNAI pede o documento, ponto de partida para que estrangeiros se tornem indígenas brasileiros. As aldeias formadas na região são todas em propriedades rurais invadidas. Sindicatos rurais contabilizam 24 invasões. O conflito se intensificou com a publicação de um decreto da FUNAI. Nele, existe a previsão da criação de uma reserva indígena dentro dos 3 municípios. Com isso, Guaíra perderia 15% da área. Terra Roxa, 18%. Prefeituras, ruralistas e proprietários foram à justiça. O decreto acabou suspenso e as reintegrações de posse também. E aí,
entrou na história esse desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele pertence a uma comissão criada para intermediar conflitos agrários. Um trabalho reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o desembargador, a solução passa pela usina hidrelétrica de Itaipu. A série Terra Sem Lei mostrou que proprietários de áreas invadidas estão sendo procurados pela Binacional. A Itaipu é ré num processo de indenização às comunidades indígenas Guarani. A construção da usina, lá na década de 1970, provocou o deslocamento de tribos inteiras. De acordo com o desembargador, a Itaipu já está autorizada por ele a fazer negócio, oferecer dinheiro para a compra de terras invadidas de quem queira vender. Existem alguns proprietários de terras que são objeto de ações possessórias, né, que fizeram essa oferta, ou pelo menos sinalizaram com a possibilidade de fazer essa oferta, né, desde que a Itaipu faça frente ao valor que eles entendem devido. Mas eventualmente vai ter aquele proprietário com área invadida que não queira fazer esse negócio. Como intermediar isso? Bom, como eu disse assim, no primeiro momento a gente trabalha com necessidades, né? As mais imediatas são aqueles proprietários que, com as suas áreas ocupadas pela comunidade indígena, pretendem ou precisam explorar essa área. Até que, dentro do conjunto das áreas que vierem a ser adquiridas, né, a gente possa, eventualmente, fazer o deslocamento dessas comunidades indígenas que ocupam essas áreas onde os proprietários não têm interesse na venda. O acordo encaminhado até o momento não prevê a criação da reserva indígena. Mas o desembargador não descarta que isso aconteça, o que afetaria a urbanização e o crescimento dos 3 municípios. Pode ser uma das conclusões a que chegamos ao final das mediações. Mas isso vai depender, lógico, evidentemente, da quantidade de área que for ocupada, né, e quais comunidades que serão assentadas nessas áreas. O desembargador também foi questionado sobre um outro problema revelado na série: a vinda de paraguaios para cá e a expedição de documentos indígenas pela FUNAI. Essa questão, no âmbito da mediação, nós não tratamos disso, né? Porque, na nossa visão, não é produtivo, né? A gente tratar se são índios indígenas paraguaios, se são indígenas brasileiros, se eles vieram da Argentina, isso, nesse primeiro momento, no âmbito da mediação, não ganha muito relevância, né? Isso é uma questão, eu acho que mais tarde, né, em caso de haver o assentamento da comunidade indígena, isso deve ser tratado pelos órgãos oficiais. Além da apresentação do projeto de lei, a Frente Parlamentar da Agropecuária também pede a convocação da ministra dos Povos Indígenas, que é a Sônia Guajajara, para que ela preste esclarecimentos sobre a atuação da pasta e também da FUNAI. Além disso, ainda foi enviado um ofício ao embaixador do Paraguai no Brasil, o Juan Ángel Delgadillo, solicitando informações sobre a imigração de indígenas paraguaios e as assistências que são prestadas a eles. A gente trouxe já uma discussão imensa sobre esse assunto um tempinho antes aqui no nosso ponto de vista, a nossa programação anterior da Jovem Pan News, e é um assunto extremamente delicado e que na fala do próprio cacique da aldeia lá, que está se estabelecendo entre Guaíra e Terra Roxa, de que a sensação que ele tem é que o governo pode resolver, mas não entende o porquê que o governo não resolve a situação envolvendo Guaíra e Terra Roxa. Nós já vimos lá situação de policiais, de agentes de segurança tendo as armas tomadas pelos povos ditos indígenas. Já vimos situações de pessoas feridas dentro da cidade de Guaíra pelos ditos povos indígenas. Já aconteceu o contrário também, o registro de uma pessoa autodeclarada indígena ser ali ferida nesse suposto confronto. Então, assim, Guaíra, Terra Roxa são 2 municípios muito importantes para a economia do Paraná, com uma vasta produção agrícola e que estão se tornando um barril de pólvora. Simplesmente por essa discussão de que é ou não a área indígena, de que existe ou não demarcação, direito ou não da área. Eu peço aqui até agora para você fazer um raciocínio de empatia, que é quando a gente se coloca no lugar do outro. Vamos lá, você está com a sua família há décadas sobre uma área, você tem um sítio, você planta e há anos a fio você passa de geração a geração a produção agrícola, de seja ali a avicultura ou soja, outros grãos, e do nada, de repente, alguém entra na área e diz: você não tem mais direito sobre isso porque eu, pessoa indígena, considero que esse terreno pertence a mim. É o que eu sempre digo aqui, parece que o agricultor brasileiro tem um alvo na testa dizendo: me ataque, porque qualquer tipo de fragilidade que existe em qualquer momento
questionamento envolvendo Constituição ou outros termos, é no povo da agricultura que acaba sobrando. Então, falta interesse do governo em resolver, ou é de grande interesse do governo que a situação continue assim, extremamente inflamada, até a gente ver uma maior tragédia acontecendo naquela região? Ficam esses questionamentos e também, é claro, a necessidade aí da gente reforçar o trabalho dos próprios deputados que estão protocolando textos, mas eu digo que a gente tem que ir além de acompanhar e protocolar as coisas em Brasília. É preciso botar o pé aqui no chão, na terra roxa, literalmente, que é a forma como a gente também chama o solo ali na região oeste do Paraná, e trabalhar em loco, porque equipe de reportagem foi até lá. Os agentes da FUNAI que estão lá na cidade de Guaíra e Terra Roxa não abrem a porta para a equipe de reportagem. Será que vão fazer o mesmo com os deputados, que fazem parte, inclusive, da frente parlamentar? Será que eles têm autoridade para agir da mesma forma? Por isso fica aqui esse lembrete também.